Prezados acadêmicos, estamos aqui para falar sobre a disciplina Geometria Espacial. Dentro da geometria espacial, o conceito de geometria ela é um significado muito mais antigo, desde os antigos egípcios, quando se trabalhavam as margens dos rios Nilo, onde se trabalhavam medidas, né? As medidas antes eram medidas através de passos, braços, pés. E aí então deu o significado de geometria, então é a unidade de medida, a geometria espacial. E o assunto da nossa aula, especificamente hoje, vai ser sobre diedros, triedros e os poliedros. Então, dentro dos diedros, nós temos os ângulos planos ou o ângulo diedros. Então, inicialmente, vamos estar trabalhando diedros planos. Diedros planos é a união de duas retas, né, com a origem em um único ponto que não possui a mesma reta suporte. Então, aqui na figura, nós podemos observar que é um único ponto, né, e desse único ponto saímos duas semirretas, né, chamadas de semirreta A e B. Como eu disse, então, o diedro é dividido em ângulos planos ou ângulos e o próximo é o ângulo diedro ou o ângulo diêdrico. Então, e o que é o ângulo diêdrico? É a reunião de dois semisplanos com uma mesma origem não contida no mesmo plano. E a origem comum, né, desse diedro, é a aresta. A origem comum. E os seus semiplanos são denominados de faces, e essas faces são chamadas de alfa e beta. Então, para a gente entender melhor, a gente passa então para o próximo, onde a gente pode verificar a figura, onde nós temos esses dois semiplanos, o alfa e o beta, e o alfa e o beta são unidos por uma região interna formada pela reta. E a gente pode verificar que a reta está sendo bem no meio aqui, unindo esses dois semiplanos. E esses dois semiplanos, cujo o nome seriam alfa e beta. Então, nós chamamos eles de diedros côncavo. E esses diedros, eles podem ser representados pela figura que ele é aresta, né? E pelos esses dois planos, como eu já disse, alfa e beta, nós chamamos de faces. Então, nós temos a aresta e as duas faces. As faces são chamadas de alfa e beta. Os triedros. Os triedros são três semirretas com a mesma origem, não complanares. Então, a gente pode observar nessa figura que são três semirretas, 1, 2 e 3, cujo nome nós chamamos de semirretas A, B e C. Essas três semirretas, elas têm a mesma origem, que é o vértice, aqui o vértice, né? E essas arestas são três, nós temos então aqui as faces. Então, constituem um semi-espaço oriundo da interseção dos mesmos. Mas para que isso exista realmente, nós temos que ter as relações entre as faces de um diedro. Então, observamos aqui que o F1, né, no ângulo F1, nós temos que ele é menor, para ele existir, ele tem que ser menor do que F2 mais F3, essas faces, né? O F2, que seria a face 2, ela é menor do que a somatória do F1 mais o F3. O F3, as faces do F3, ela tem que ser menor do que F1 mais F2. Então, a soma das medidas das faces de um triedro é menor do que 360 graus. Então, F1 mais F2 mais F3 é menor do que 360 graus. Então, para existir, para que tenha essa relação entre essas faces e ser considerado como um triedro, essas relações que eu acabei de explanar, elas têm que existir. Iniciamos, então, agora os
poliedros. O que significa um poliedro? O próprio nome, poli, significa muitos, vários, né? E edros são as faces, são várias faces. Então, os poliedros, eles são formados por faces, que são os polígonos, arestas, que é o encontro das faces, e os vértices. Então, agora, a gente pode observar aqui que a gente pode estar discutindo sobre esse poliedro, né? Então, como eu disse, esse poliedro é um poliedro de 6 faces. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, chamado de poliedro hexágono. E aonde nós vemos aqui são as arestas. E no topo dele são as vértices. Então, esse é um poliedro de 6 faces e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas e os vértices, né, que seriam o encontro das arestas. Então, para destacar melhor, podemos observar nessa próxima figura, onde a gente continua tratando dos poliedros, né? Então, poliedros possuem superfícies externas, então a gente pode ver, destacando aqui pela coloração azul, que é a face, né? Então, possuem a superfície externa na forma de polígonos, então cada um possui o seu formato. Nesse caso aqui, é um retângulo, então existem os polígonos triângulos e os quadrados, além de outros que a gente vai estar discutindo até o decorrer da aula. Então, desse retângulo, nós podemos verificar que nós temos a vértice, como eu estou sinalizando aqui, né, arestas e a base superior e a base inferior. E a coloração azul aqui são as faces, né? Então, possuem também, né, segmentos de reta que são os encontros dessas duas fases. O que é o segmento segmento dessa reta, que são o encontro dessas duas faces, que nós chamamos de aresta? É o segmento dessa reta aqui, que são chamados de arestas, como eu já pude mostrar naquele material destacado aqui nessa aula. Possuem pontos que são um encontro de 3 ou mais arestas. O que é que possui ponta e que pode ter 3 ou mais arestas? Vai dar origem, então, aos vértices. Dentro dos poliedros, nós temos os poliedros convexos e os não convexos, que são chamados de poliedros côncavos, né? Então, os poliedros não convexos são chamados de côncavos. Nessa figura aqui, nós podemos verificar que o poliedro é convexo. O que é um poliedro convexo? É quando o segmento da reta, ligando os dois pontos quaisquer dessa figura, seja sempre contínua. Não há um corte, sempre contínuo. Ao contrário, então, do poliedro côncavo, né? Então, aqui a gente pode observar que teve um corte no segmento dessa reta. Então, nós chamamos de poliedro não convexo, é o poliedro côncavo, né? Nós temos classificações desses poliedros, né? Para a gente poder observar melhor, nós vamos planificar esses poliedros, né? Então, vamos aqui junto comigo. Planificado esses poliedros, né? Então, esse poliedro planificado, ele tem 4 faces. Então, 1, 2, 3, 4. Então, são 4 poliedros, né? 4, então chamamos deles de tetraedro. No próximo, são 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chamamos de hexaedro. 8 faces, é o octaedro, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
12 faces, é o dodecaedro. Ao todo aqui são 6 mais 6, 12. 20 faces, então ao todo aqui nós temos 20 faces nessa planificação desse icosaedro. Então, exemplos de nomenclatura usada para os poliedros convexos. Então, repetindo, 4, 5, 6, vai estar em função do número dessas faces. Para a gente chamar ele de 4 seria um tetraedro, 4 faces. 5 seria o pentraedro e assim por diante. Até o 20, por exemplo, é o icosaedro. Temos também os poliedros acima de 20 faces, não recebem os nomes específicos, Acima de 20, como exemplo, 50, então a gente começa a chamar de poliedro de 50 faces. Então, o teorema de Euler. Euler foi um grande matemático que ele demonstrou essa relação, ele provou, demonstrou que a soma do número de vértice mais a soma da face é igual à somatória de arestas mais 2. Então, representando aqui, onde V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces. Então, poliedro regular convexo, para ele ser um poliedro regular convexo, de acordo com o teorema de Euler, ele tem que ser igualado entre números de faces e vértices serem igual a arestas mais 2. Então, um poliedro regular convexo com 8 vértices, 12 arestas e 3 faces, a gente, inserindo na fórmula, nós colocamos o vértice 8 mais 6 faces, que é igual à somatória de 12 arestas mais 12, ou seja, 14 mais 14. Então, esse é um poliedro convexo. Podemos também observar nessa tabela, onde nós temos alguns poliedros, onde nós temos o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. Se formos inserir na tabela, por exemplo, o tetraedro, onde o vértice é de 4, a face é 4 também, que é igual, então, a somatória de 6 mais 2. Então, 4 mais 4, 8, 6 mais 2, 8. Então, comprova, demonstramos, então, pela teoria de Euler, que ele é um poliedro convexo. E aí vocês podem estar inserindo nos outros, os outros poliedros, os seus números de vértices, número de faces, número de arestas, que vão estar demonstrando que realmente eles são poliedros convexos. Então, para a gente demonstrar um pouco melhor, então, o número de poliedros convexos, o número de face é 8 e o de vértice é 12. Então, qual é o número de arestas desse poliedro? Então, para resolver isso, nós utilizamos a relação de Euler para comprovar que ele é um poliedro convexo. Então, vértice, como o exercício deu, 12, mais faces, 8, que é igual à somatória de aresta, o exercício não me deu, mais 2. Então, 12 mais 8, 20, igual a A mais 2. Então, vamos colocar o A mais 2 aqui igual a 20. Então, A é 20 menos 2. Então, portanto, a aresta é igual a 18. Então, podemos verificar que conseguimos resolver esse exercício através do teorema de Euler, onde colocamos em evidência o A, onde a gente não teve o número de arestas, na qual era a solicitação para o exercício ser apresentado. Então, com isso, nós terminamos os exercícios e a apresentação dessa aula e desejamos a todos um bom estudo.